Paz do Senhor, irmão. Voltamos aí. Estamos no ar novamente. Nós tivemos uma perda de sinal aqui, mas acho que já restabeleceu. Estamos conosco, os irmãos estão me vendo aí, estão me ouvindo, tá ok? Tivemos uma perda de sinal, mas já retomamos aí o sinal perdido. Ok? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, meus irmãos, conectar novamente. Tivemos uma perca de sinal aqui no estúdio, mas já retomamos aí. Estamos aí novamente. Vamos lá. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos retomar de onde nós paramos. Tivemos aí uma perda de sinal, mas já voltamos aí. Depois vou ter que editar. Voltamos. Já retomamos aí ao vivo. Glória a Deus. Esperando os irmãos que caiu, os irmãos ficaram desconectados, mas nós já retomamos aí. Então os irmãos podem retomar novamente. Nós estamos online. Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós tivemos uma queda aqui nos estúdios, mas já retomamos ao vivo, tá? Os irmãos podem voltar lá que já retomamos ao vivo. Deu um pico de luz aqui, aqui na nossa faculdade, mas já voltamos ao normal, estamos online, ok? Estamos online lá. Isso aí, glória a Deus. Tudo bem? Todo mundo aí? Glória a Deus. Vamos lá. A conexão agora está dando excelente. Voltamos aí. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, meus queridos. Os irmãos voltaram. A glória a Deus, irmã Quitéria. Deus abençoe. Quem voltou está conosco aí, irmãos, dá um feedback aí para nós, por favor. Só para nós sabermos que os irmãos estão por aí, que deu tudo certo. Nós estamos aqui de volta aí, tá bom? Só dá um oi para nós aí. Manquitéria já deu lá um sinal, Deus abençoe. Acho que podemos continuar, né? Podemos continuar aí, meus queridos? Tudo ok? Funcionando? O áudio está bom? Então vamos continuar aí com o nosso vídeo. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo acontece isso aí, né? Estávamos bem, mas caiu aí. Glória a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Então, voltando aqui, irmão, nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja, tá? Nós vamos falar sobre o batismo e a ceia do Senhor, ok? Não estarei utilizando Santa Ceia, eu vou utilizar ceia do Senhor, que é mais propício no momento. Então vamos usar a ceia do Senhor. Como estávamos vendo, nós temos que entender que o Primeiro Testamento, na Tanakh, foi feita uma aliança de Yahweh com nosso Deus, ele fez uma aliança com Abraão. E esta aliança, lá em Gênesis capítulo 12, o teor desta aliança era alcançar todas as famílias da terra, porque Deus tinha um plano de salvação e agora ele estava preparando para que um povo chamado pelo seu nome pudesse então exercer esta função para alcançar as famílias e propagar o conhecimento do único Deus verdadeiro. Então nós temos aqui esse panorama bíblico na Tanakh, quando pegamos o Primeiro Testamento, desse povo por nome Israel. Israel é preparado, né? Então os judeus aí são preparados para levar a palavra e professar a Deus para todas as nações. Porém, nós encontramos que houve um problema com Israel, né? Ou por que não dizer vários problemas com Israel?
Israel, ele se afastou de Deus, né? Israel teve um problema no Monte Sinai, aí se afastaram da lei, receberam a lei, Moisés quebrou as tábuas da lei, eles prevaricaram, adoraram outro Deus, fizeram bezerro de ouro, cometeram o pecado que Deus abomina, que é idolatria, e eles cometeram essa idolatria e, por consequência, agora Israel precisava ser restaurado. Então foi levantados sacerdotes nacionais e esse sacerdote nacional tinha que resgatar agora Israel. Eles faziam expiação pelo pecado através de cerimoniais, né? Então, ali não havia o arrependimento, não era arrependimento. Tá ok? Aqui na lei não tinha arrependimento, eles simplesmente pagavam o preço. Eles pecavam e pagavam o preço, as ofertas, os manjares pelo pecado, e aí saíam de lá purificados. Porém, isso não estava fazendo transformação no povo, estava virando costumeiro. Então, aqui, através do cerimonial, estavam tentando resgatar Israel para alcançar as famílias da terra, mas Israel se desviou, se dividiu, se distanciou, chegou ali no Brit Hadashah todo separado, saduceus, fariseus, essênio, zelotes, herodianos. Então eles tinham perdido aquela essência desde Abraão, aquela unificação que havia em Abraão, agora estava um pouco perdido, um pouco separado. Então nós temos aqui agora, no Novo Testamento, no Brit Hadashah, nós temos agora aqui uma nova aliança, né? Temos aqui Jesus, ó, Yeshua, que ele faz agora uma aliança não com Abraão, né? Mas vamos colocar aqui, ele faz aliança com a igreja. Ok? Então, Yeshua faz aliança com a igreja. Por que eu estou usando a palavra igreja? Vamos entender isso aqui. Eu falei para vocês que a igreja depende do contexto que é colocada essa palavra, né? Eclesia. Então, Jesus ele faz aliança para com a igreja, para aquele que o aceita, para aquele que verdadeiramente se arrepende de seus pecados e se volta para Jesus, aceitando e reconhecendo Jesus agora como o único caminho para a salvação. Agora, este caminho que foi aberto aqui por Israel já não serviria mais para a salvação, porque Jesus, ele pagou o preço, Jesus morreu na cruz, Jesus cumpriu a lei que Israel não conseguia cumprir. Jesus, o Messias, ele cumpre a lei e ele agora recebe a salvação e ele agora pode dar a salvação para quem ele quer. A salvação agora pertence a Jesus. Jesus é o portador da salvação, que será tema da nossa próxima matéria de amanhã. Nós vamos começar soteriologia, doutrina da salvação. Então nós temos que entender que a igreja aqui, quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo à igreja institucional, estou me referindo àquela igreja espiritual, àquela eclesia dos chamados por Jesus, que saíram de seus lares, os chamados para fora, para se reunirem em uma mesma fé, em um mesmo caminho, um mesmo objetivo e um mesmo alvo, que é Jesus. Então, Jesus fez uma aliança e agora todos que se tornaram igreja, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora eles têm direito a tudo que o reino do Pai pode oferecer. Então nós temos que tentar separar isso aqui, ó. Agora, a igreja está com... a igreja agora, o objetivo da igreja é o objetivo que Israel teria que alcançar. Através de Abraão não seriam benditas todas as famílias da terra? Agora a igreja tem que alcançar todas as famílias da terra. Então, o que Israel era para ser na Tanakh, obedecendo a lei,
A igreja é agora pela fé em Cristo Jesus, ok? Observando a obediência na pessoa de Jesus, esta eclesia tem que agora cumprir com esses objetivos. Então nós vamos falar de duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Ordenanças essas que Yeshua determinou para que essa eclesia, essas pessoas que saíram para fora de seus lares, que agora mudaram seus caminhos, que agora convergiram para galgar o caminho do Senhor, tem que realizar, tá bom? Então nós vamos falar desses dois, apesar de já serem bem conhecidas, mas nós vamos fazer aqui alguns breves comentários para nós entendermos agora que a igreja tem que fazer essas duas ordenanças. Se a igreja não cumprir essas ordenanças, a igreja não está sendo igreja, ok? Então nós vamos fazer nesse sentido, tá bom? Nosso irmão disse que vai assistir depois, porque do começo, mas nós estamos no começo, tá? Estamos no começo ainda, né? Nós não conseguimos, não avançamos muito não. Então, veja bem, meus queridos, vamos ter esse pensamento aqui, porque Israel foi no Tanakh, a igreja é no Brit Hadashah. Tá? Jesus fez aliança, nova aliança com a igreja, e agora nós temos que alcançar todas as famílias da terra. O próprio Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja, ela está cumprindo esse ide, está alcançando as famílias da terra. O que era para Israel no passado é hoje a igreja para Deus, tá? A noiva do Cordeiro. Por isso que ela é noiva, porque Jesus se aliançou dessa noiva, tá? Se aliançou dela. Então vamos aqui, eu só fiz esse breve comentário para nós podermos entrar aqui nessa questão, tá? Então nós vamos falar da nossa primeira observação, que é a igreja. Nós vamos falar aqui sobre Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a primeira ordenança é o batismo, tá? Vamos por aqui, batismo. Bom, primeira coisa que nós aprendemos e que nós encontramos, quando você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento, o Brit Hadashah, quando você faz a leitura do Novo Testamento, no original grego, toda vez que aparece a palavra batismo, no grego é baptismos. Baptismos. Mais ou menos assim. Batismos ou batismos, é mais ou menos isso. Então aparece essa palavra. A palavra batismo, veja bem, a palavra batismo, ela significa literalmente imersão, mergulhar em águas, submergir. Então esta palavra significa imersão, imersão, submergir, ok? Mergulhar, no caso, em águas, porque nós estamos falando do batismo em águas, ok? Então veja bem, no original desta palavra, batismo, batismos é imersão, submergir, mergulhar. Então batismo é imersão,
no original da sua palavra, que foi usada ali no original grego, batismo é imersão, então é mergulhar, estar totalmente envolto por águas. Agora, batismo não é mergulhar em águas, batismo é imersão, ok? Imersão, mergulhar, ó. Batismo é imersão, submergir, mergulhar, tá? Nós colocamos aqui em águas, porque nós vamos falar do batismo em água. Mas vamos colocar só aqui, vamos abrir a sua mente. Vamos lá. Então temos aqui batismo, batismo, imersão, submergir, mergulhar. Então esta palavra significa isso aqui, ok? Vamos deixar bem claro aqui para você entender, ó. Então, a palavra batismo, imersão, submergir, mergulhar. A palavra batismo, ela é isso aqui. Mas batismo em quê? Então, para nós sabermos sobre o que é o batismo, sobre o que é esse mergulho, essa imersão, submergir, vai depender da palavra que vem atrelada ao batismo, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó, batismo, ó, imersão, mergulhar, imersão, mergulhar, submergir. Então, isso aqui é o significado da palavra batismo. Agora, batismo, imersão, mergulhar, submergir no quê? Aonde? Então, vai depender da palavra que acompanha aqui, ó. Ok? Depois do batismo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Batismo na lama. O que significa batismo na lama? Significa imersão, mergulhar, submergir na lama. Ok? Se eu falar batismo na areia, batismo na areia, imersão, mergulhar, submergir na areia. Ok? Então vamos entender que a palavra batismo, ela em si, não significa que é nas águas. A palavra batismo, ela significa imersão, mergulhar, submergir. Mas aonde? Então, o que vai definir onde será esse batismo, o que é esse batismo, é a palavra que vem posterior ao batismo, tá? Então, depois que vem isso aqui que vai identificar. Então, se eu colocar aqui, ó, batismo nas águas, então você já sabe, batismo nas águas. Então, é imersão, mergulhar, submergir aonde? Nas águas. Então, a palavra que vem posteriormente vai definir o objeto do batismo, vai definir a circunstância desse batismo, vai definir como será esse batismo, ok? Eu estou indo bem devagarinho para você entender, tá? Por que eu estou falando isso? Ó, porque você vai encontrar na Bíblia batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, ok? Batismo no Espírito Santo, ó, batismo com fogo, ok? Você vai encontrar isso aí, ó. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, batismo no, ó, corpo de Cristo. Olha aí, tá vendo? Então você vai encontrar isso aqui. Então a palavra batismo, o que vai identificar o teor desse batismo, o contexto desse batismo, aonde esse batismo,
é a palavra que vem posterior à palavra batismo. Então, a palavra batismo significa imersão, mergulhar, submergir. Então, se eu falar batismo nas águas, imersão, mergulhar, submergir nas águas. No Espírito, imersão, mergulhar, submergir no Espírito. Com fogo, imersão, mergulhar, submergir com fogo. Ó. E no corpo de Cristo, imersão, mergulhar, submergir no corpo de Cristo. Deu para entender? Então, essa é a dinâmica do batismo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Para nós entendermos isso aqui. Nós não iremos nos aprofundar, tá? Mas no médio bacharel nós iremos fazer um estudo mais aprofundado, alguns debates. Nós vamos ter aí algumas questões que serão melhores trabalhadas sobre essa questão, porque falar do batismo não é tão simples assim. Primeiramente, você tem que ter o conhecimento do básico. Então, sintetizando, o batismo é mergulhar, imersão. Por quê? Porque existe o batismo por aspersão. Ó, existe o batismo por imersão e aspersão. Aspersão, tá? Tem o batismo por imersão e batismo por aspersão. O que é aspersão? Aspersão é quando você pega a água e somente joga água na pessoa. Batismo por aspersão, você vai só aspergir água sobre ela. Mas não é o significado da palavra batismo. Se a palavra batismo significa imergir, mergulhar, submergir, então o batismo real é quando a pessoa ela é introduzida por completo em águas. Em águas. Aí há aquele entendimento, mas tem que ser água corrente, não pode ser água parada, porque se for água parada, como é que faz? Tem que ser água corrente, então não pode batizar em piscina. Isso aí são meramente questões. A partir do momento que você é mergulhado sobre as águas, é o batismo. Porque o batismo, nós vamos ver aqui a questão do batismo, porque assim, irmão, o batismo em águas, o que acontece com o batismo em águas? Mergulhar e imergir, né? O batismo em águas é para confissão dos pecados. Então você confessa o pecado, ele representa nascer de novo, onde você nasce uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E necessariamente, o batismo, eu quero usar a palavra certa aqui, que eu marquei aqui, as pessoas que não são batizadas, elas não se batizam, a pessoa, deixa eu formular aqui, batismo, ó, a pessoa, ela não se batiza para ser salva. Você entende isso aqui? A pessoa, ela não se batiza para ser salva. Ok? Vamos explicar isso aqui. Vamos devagar. Então, você não se batiza para ser salvo. A pessoa não se batiza para ser salva. A pessoa se batiza porque é salva. Você consegue entender isso aqui? Você que está me assistindo aí, você consegue entender isso aqui, ó? Ó. A pessoa ela não se batiza para ser salva.
ela se batiza porque ela é salva. O que aconteceu quando João Batista ele pregava o arrependimento, o batismo para o arrependimento? As pessoas que recebiam essa palavra de salvação, elas sentiam a salvação. E elas sentiam a salvação. E havia um arrependimento de coração. Quando elas iam nas águas, é porque verdadeiramente elas já tinham aceitado, já tinham recebido a salvação. Então a pessoa, ela recebe a salvação, ela aceita a salvação. E aí ela se batiza não porque ela quer ser salva, mas ela se batiza porque ela foi salva. O batismo é uma consequência do salvo. E tem gente que ele olha o batismo da seguinte forma: não, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo, eu não estou liberto, eu vou deixar para batizar mais tarde, eu vou deixar para batizar depois, eu ainda não estou preparado. E se não está preparado, ainda não recebeu a salvação. Porque você não se batiza para ser salvo. Tem muitas pessoas que descem as águas, que se batizaram e não serão salvas. O batismo é uma consequência de quem é salvo. É uma coisa lógica, é uma coisa que leva a pessoa a isso. Não, eu quero ser salvo. Quando nós lemos a passagem daquele eunuco, quando Filipe lhe prega a palavra, o que ele falou assim? Olha, o que me impede de ser salvo? Nada te impede de ser batizado. O que me impede de ser batizado? Nada. Se você crê do fundo do coração e você já aceitou a salvação, você já aceitou Jesus, você já tem a salvação, então o batismo é um complemento. É só descer as águas. Não, então eu reconheço que Jesus é na minha vida, eu tenho entregue minha vida para Jesus, então eu vou me batizar. Porque a partir do momento que você recebe a salvação, se você pensar, eu não vou me batizar porque eu ainda não estou preparado, eu ainda cometo pecado, eu ainda erro. O erro não está ligado ao batismo, não tem nada a ver com o batismo. Se você é cristão, você já assumiu um compromisso, você já recebeu a salvação, você já aceitou, você já recebeu o batismo no corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, o Espírito Santo te introduz no corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo que você recebe. Depois você é batizado nas águas, porque você é salvo. E toda pessoa que é salvo, ela vai às águas, desce às águas, nasce de novo. Então, o batismo é uma consequência de quem é salvo. Então, eu não me batizo para ser salvo. Eu me batizo porque eu sou salvo. Eu já recebi a salvação. E por eu ter recebido a salvação, eu vou descer as águas. Agora, se eu não descer as águas, então é porque eu não recebi a salvação. Eu ainda estou sem a salvação, ainda estou indeciso em relação a Cristo. Porque o batismo, irmão, ele é o quê? Ele é um pronunciamento público. É uma confissão pública. É onde você demonstra com prática, dizendo a toda a população, a pessoa que te vê, dizendo, olha, eu estou salvo, estou cumprindo com o que Jesus cumpriu. Jesus não se batizou para ser salvo. Jesus se batizou porque ele era a salvação. Ele fez por cumprimento de justiça. Ele falou assim, olha, o que eu faço agora é para cumprir a justiça. Porque eu sou a própria salvação. Quando Jesus aparece, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a igreja, ela tem essa ordenança. Qual a ordenança da igreja? De efetuar o batismo por imersão nas águas. É uma ordenança. Portanto, ide por todo o mundo, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já está no contexto que é nas águas. Tá? Então, nós temos que entender essa questão. Ok? Então, vamos questar. A fórmula do batismo, tem pessoas, vai ter que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem aqueles que não,
tem que ser em nome de Jesus. Eu já conheci até pessoas que dizem que os assembleanos, os pentecostais e algumas denominações que batizam tudo errado, que está errado, que não é essa fórmula, que é batizar em nome de Jesus, e eles estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles alegam que Pai, Filho, Pai, Filho, não é nome, não é nome. Então eles alegam que Pai e Filho não é nome, que isso aqui, Pai e Filho, é título. Então, quando eu batizo em nome do Pai, eu estou batizando em nome de um título, e não no nome de Yeshua. Então, algumas pessoas, existe dentro da teologia essa discussão teológica, tá? Eu nem vou dizer para você o que é certo e o que é errado. O que eu vou dizer é assim, se eu falo meu Pai que está no céu, eu tenho que entender que Deus, que conhece a intenção do coração, Ele sabe e Ele entende a quem você está clamando. Então, se eu falo meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que eu estou batizando em nome desse Deus triuno, porque tem a intenção do coração. A intenção é o Espírito de Deus, é voltada para Deus. Então, irmãos, esse negócio de nome, isso aí tem briga política? Isso é briga teológica. Nós vamos falar sobre isso em níveis mais avançados. Nós vamos entrar no médio bacharel e vamos ter, sim, uma longa e exaustiva conversa sobre isso, mas eu não quero que você se preocupe com isso agora, porque Deus conhece a intenção do coração, Deus sabe o que está sendo realizado ali. Ninguém está batizando em nome de Beuzebu. Tem irmão que vem falar comigo e fala, não, mas eu tenho que me batizar de novo, porque eu não fui batizado em nome de Jesus. O pastor me batizou em nome do Pai, do Filho. Irmão, o batismo é um só. Você desceu as águas, que é nascer de novo, né? Ali na água você deixa o seu eu, ali o seu eu antigo, né? O seu velho homem, ficou lá, nasce uma nova pessoa agora, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de falar. Isso aí é simbólico. Você não se batiza para ser salvo, você se batiza porque você é salvo. Então, o batismo ali não vai aumentar e nem diminuir a sua obrigação diante de Deus. Os seus deveres, o seu compromisso, a sua aliança com Deus é com batismo ou sem batismo, meu irmão. É a mesma aliança. Agora, se você recebeu a salvação, você desce as águas. Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Tem gente que está pensando se deve se batizar ou se não deve se batizar. Então você está indeciso ainda, meu irmão. Você não recebeu a salvação. Aceite Jesus de novo. Aceite Jesus de novo. E você não entendeu. Você não entendeu a questão da salvação. Então, se você recebeu a salvação, siga os passos de Jesus. Desce as águas. Se batiza, mostre para o mundo que você está na pessoa de Yeshua, que você abraçou esta salvação que lhe foi entregue. É consequência. O batismo é consequência. O batismo é coisa tão séria, irmãos, tão séria, que olha só, se uma criança, nós fizemos a aula de Ramar Teologia. Se nós cremos que uma criança de 6 anos, se nós cremos, se você crê, vamos pôr aqui o se, né? Porque tem gente que não crê. Se uma criança de 6 anos, ela morre, se essa criança morre e vai para o céu, ok? Então nós cremos que ela não herda o pecado dos pais.
que ela não é pecadora, que ela não herdou o pecado do pai. Por quê? Porque se ela herdou o pecado, então ela é pecadora, mesmo com 6, 5 anos, 4 anos, ela é pecadora. E se ela é pecadora e morre em pecado, ela não pode ir para o céu. Mas se ela não é pecadora, porque ela é inocente, então, se essa criança ela é inocente, então ela vai ter um momento na sua vida que ela vai ter consciência do certo e errado e ela sai da inocência para a consciência. Ok? E quando ela sai da inocência e vai para a consciência, ela peca e aí ela se torna pecadora e essa criança necessita aceitar Jesus. Por quê? Porque Yeshua, Jesus, é o único caminho, caminho. Então ela precisa aceitar Jesus. Então vamos imaginar que uma criança de 9 anos, 10 anos, já tem conhecimento do certo e errado? Uma criança de 10 anos já tem consciência do que é certo e o que é errado? Pô, irmão, nós temos aí moças de 12 anos, 11 anos que já estão grávidas. Já estão aparecendo aí gestantes, grávidas, tendo um relacionamento prematuro já. Hoje uma criança parece que já nasce sabida, já nasce com o celular na mão, mexendo em aplicativo mais do que um adulto. Se uma criança de 9, 10 anos já tem consciência do certo e errado, essa criança tem que aceitar Jesus, irmão. Ela tem que aceitar Jesus, porque se ela não aceitar Jesus, ela não terá salvação. Então, quando ela aceita Jesus, ela recebe a salvação. Ela recebe. Recebendo a salvação, ela vai se preparar e vai se batizar e descer as águas, porque ela não se batiza para ser salva. Ela se batiza porque ela é salva. Entendeu? Para entender essa questão, eu não sei se você está conseguindo entender. O batismo, ele não garante a salvação. O batismo é uma profissão de fé, uma confissão de fé diante dos homens que você abraçou a Cristo e recebeu a salvação. Então você comprova diante da sociedade através do batismo, dizendo, isso é simbólico. Não, eu recebo a salvação, eu estou salvo, é por Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu me entrego totalmente a Cristo. E a igreja está perdendo essa ordenança, porque antigamente se pregava, fazia apelo de aceitação a Cristo para crianças. Hoje as crianças não precisam mais aceitar Jesus. A criança cresce 10 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos e não sabe o que é um batismo. Ela ainda não se resolveu, não é criança. Não, irmãos, já tem consciência do certo e errado. Às vezes uma criança dessa, se ela perder a salvação por falta de instrução da igreja, imagine as igrejas que têm as crianças e não direcionam essas crianças para a salvação. É ordenança da igreja, ordenança. O que é ordenança? É que está ordenado a igreja a fazer. Essa eclesia está ordenado a fazer nessa reunião, nessa assembleia, nessa união de pessoas que têm a mesma fé, no mesmo intuito. Tem que se orientar as crianças, fazer apelo, ensinar que é só Cristo é o único caminho e elas têm que aceitar a Jesus como Salvador. Eu conheço crianças que estão crescendo
e não aceitaram a Jesus ainda. É um perigo, isso é um perigo. Temos que anunciar em tempo, fora de tempo, no tempo, tem que se anunciar essa questão. Nós vamos entender melhor sobre esta salvação em soteriologia, que vai ser a próxima matéria. Mas nós temos que fazer isso aqui, tá? Então, o batismo, a igreja tem que impulsionar. Antigamente, no início da igreja, quando se falava batismo, era tão interessante, porque quando a igreja anunciava que ia ter batismo, muitas pessoas, irmão, davam o nome para se preparar no batismo. Muitas pessoas já davam o nome, pastor, eu quero me preparar, eu quero me batizar. Pastor, põe meu nome aí, eu vou descer as águas. Hoje nós vemos uma leva na igreja, irmão, de muitas pessoas que não se preocupam mais em descer as águas. Se a pessoa não se preocupa em descer as águas, desculpe eu falar, não recebeu a salvação ainda. Não recebeu a salvação ainda. Ok? Nós nos batizamos, nós não nos batizamos para ser salvo. Nós se batizamos porque somos salvos. É diferente. Fomos salvos. Por exemplo, a circuncisão. Ó, circuncisão. Eu não quero comparar a circuncisão com o batismo, né? Mas não tem como nós não fazer uma comparação. A circuncisão, ela é literal, o povo de Deus fez. Por que o povo de Deus fez a circuncisão? Por que Israel se circuncidou? Eles se circuncidaram para ter aliança ou eles foram salvos para depois se circuncidar? Eles foram salvos, mas saíram do Egito, foram libertos do Egito. Então eles se circuncidaram como cumprimento da aliança, mas eles já tinham sido salvos. Eles não se circuncidaram para ser salvos. Pelo contrário, eles se circuncidavam porque já foram salvos. Então você se batiza não é para ser salvo, você se batiza porque foi salvo. Você recebeu a salvação, o batismo é cumprimento. E assim vai. Tem mais outras coisas, mas se nós for falar nisso, nós vamos utilizar muito tempo, tá ok? Qual o significado do batismo? Pega a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 6, o 3 e o 4. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 6. Pastor Eliseu, manda minha Bíblia aí, pastor Eliseu. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Olha o que diz aqui, vamos ver. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, o batismo é um novo nascimento, novidade de vida. Olha o que diz Nicodemos. Eu vou ter que ler isso aqui. Olha o que Jesus falou para Nicodemos. É João 3, né? Olha aí. No Evangelho escrito por João, no capítulo 3. Olha o que diz aqui. Ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Isso aqui é muito conhecido. Olha aí, muito conhecido. Você já leu. Príncipe do judeu. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele não está falando que não vai ser salvo. Olha que coisa interessante, né? Quem não nascer de novo, ó, vamos pôr aqui um não. Não nascer de novo não pode entrar. Ó,
Lógico que é o reino de Deus, mas não preciso pôr. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É isso que está escrito aqui? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É isso que está escrito? Posta aí se está certo. Claro que não, né, irmão? Claro que não. Não é isso que está escrito. Muitas pessoas falam assim. Quem não nascer de novo não pode entrar. Mas perceba que lá está escrito, quem não nascer de novo, ó, não pode ver o reino. Ó. Quem não nascer de novo, primeiro, ele não pode ver o reino de Deus. Ok? Primeiro ponto, Jesus falou, quem não nascer de novo não pode ver. Não pode ver. Então, para ver o reino, para sentir o reino, para vivenciar o reino, para ter o gostinho do reino, tem que nascer de novo. Aí, Nicolas, mas pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Aí ele vai falar o quê? Olha aqui. Quem não nascer de novo não pode ver. Jesus respondeu, versículo 5. Na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água, ó, não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, ó, não nascer. Agora vem da água e do Espírito. Perceba aí que ele está dizendo assim, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Só que o Espírito é com E maiúsculo. Não pode entrar. Então perceba que quando ele fala nascer de novo, é o nascer da água. Ó. Então quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Mas então você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é quando o Espírito Santo entra na sua vida, você recebe a salvação, porque Jesus ele é a salvação. E o Espírito Santo é Cristo, é Deus, porque é a essência de Deus também. Então o Espírito Santo também é a salvação. Nós vamos estudar isso em soteriologia. Então quando você recebe o Espírito Santo, você recebeu a salvação. E aí você desce as águas. Por quê? Porque você já começa a ver o reino de Deus. E quando você desce a água, ó, quem não nascer da água e do Espírito, aqui é o Espírito de Deus, não pode entrar, ó, entrar. Perceba que a água, aqui ela é simbólica, ela é tipológica do nascer de novo. Você desce as águas para que você ressurja, como se fosse o sepultamento. Você já aprendeu isso? Então você vai ressurgir uma nova criatura, uma nova pessoa. O velho homem morreu. Só que esse velho homem também tem que nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Espírito é deixar que o Espírito de Deus produza o fruto em você. Agora, o seu espírito humano não vai produzir o que produzia antes de receber o Espírito de Deus. Então você tem que nascer da água, ou seja, você vai fazer a confissão pública, você recebe a salvação e demonstra que recebeu a salvação, porque você não se batiza para ser salvo, você se batiza porque foi salvo, e depois que você se batiza, aí então você vai produzir fruto. Então você se batiza na água e produz o fruto do Espírito. E aí você vai poder entrar no reino. Aí você pode entrar no reino. Então, enquanto você não nascer de novo e não produzir o fruto do Espírito, nós já estudamos isso em pneumagiologia, e não produzir o fruto,
você não poderá entrar no reino de Deus. Ok? Existem exceções, como o ladrão da cruz, como pessoas que estão no final da sua vida e por um motivo ou outro não podem realizar o processo da salvação. Nós vamos aprender isso na próxima matéria. Mas a igreja não pode deixar de falar sobre o batismo, batizar as pessoas que aceitam a Jesus. Temos que realizar o batismo, é ordenança da igreja. Foi ordenado à igreja, ide por todo o mundo e ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo, ensinai-as e batizar. Então, a igreja tem que proclamar o batismo, irmão. Não podemos deixar as pessoas que receberam a salvação sem a oportunidade de descer as águas e explicar essa necessidade de descer as águas. Então, que fique bem claro, nos batizamos não para sermos salvos, mas nos batizamos porque somos salvos. Se você é salvo, se você está no caminho, você que está me assistindo agora, se você está no caminho, se você é salvo, desça as águas, cumpra essa ordenança, se batize, sepulte o velho homem e nasça uma nova criatura, um novo homem. Isso é simbólico, porque você não vai morrer literal, ninguém vai descer as águas, né? Mas espiritualmente é um sepultamento do velho homem e o nascer do novo homem. Tá? Então, não vamos mais nos aprofundar sobre essa questão, porque senão nós vamos fugir um pouco da matéria. Como nós vamos falar na próxima matéria de salvação, nós iremos abordar essa matéria. A outra ordenança é a ceia do Senhor. Tá? Ceia do Senhor. Então vamos ver aqui, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo de número 1 aos Coríntios 25, 11 e 25. Deixa eu ler aqui. Semelhantemente também, depois de cear, é um texto muito conhecido, quase todos os irmãos, todas as pessoas que congregam em uma igreja institucional, que congregam nesta igreja aí física, né? Compartilha com seus irmãos a ceia do Senhor. Normalmente, uma vez por mês, lê esse texto. Então, é um texto muito conhecido. Olha aqui. É o 25, né? 25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim. Então vamos lá, vamos para um ponto aqui. A ceia do Senhor. Bom, da onde surgiu a ceia do Senhor? Bom, primeiro, nós temos que entender que lá na Tanakh, quando o povo saiu do Egito, quando eles foram libertos do Egito, eles comemoraram a Páscoa. Ok? Eles comemoraram a Páscoa com ervas amargas, pão asmo. Não é o ovinho de Páscoa, não é o coelho, não é chocolate, não. A Páscoa, eles comemoraram quando eles saíram do Egito, quando eles foram soltos do Egito, quando eles passaram o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar. Então,
A Páscoa nada mais é do que eles comeram a Páscoa, que representava a saída do Egito. E esse memorial eles foram comemorando eternamente. Quando nós chegamos no Brit Hadashah, ó, Novo Testamento, nós temos que entender que Yeshua foi comemorar o quê? Yeshua foi comemorar a Páscoa. Comemorar a Páscoa. Ele foi comemorar a Páscoa. E Jesus, ele ceou a Páscoa. Ele ceou. Depois, não dá tempo de nós vermos, mas nós vamos ver isso com mais calma posteriormente. Ele ceou. Porque Jesus, ele faz o ato da aliança depois de cear. Aqui no texto, mas depois de cear, ele toma o pão, dá aos seus discípulos e depois o cálice. Lá no Novo Testamento, no Brit Hadashah, nós vamos ver isso, mas agora não dá para ver. Eu vou só explanar aqui rapidamente para nós encerrarmos essa matéria, mas nós vamos ter matérias que nós vamos abordar bem pausadamente esse assunto. Então, Yeshua foi comemorar a Páscoa. A Páscoa, ela é comemorada com a morte, ó, a morte de um animal, ok? Podemos esquecer isso aqui, ó. Eles mataram o cordeiro na Páscoa, passaram o sangue nos umbrais da porta, porque era a saída do Egito. Então, Jesus, na nova aliança, foi comemorar a Páscoa com os seus discípulos. E na Páscoa, ele diz para os discípulos o quê? Ó? Não tomareis mais do fruto da vide até que estejam com meu Pai no céu. Ele fala sobre isso aí. Ó. Aqui, ó. Ele vai falar no Novo Testamento. Tá? Agora não dá tempo de nós ver, mas pode procurar aí. Porque eu não quero me atrasar muito, porque nós estamos com a matéria muito atrasada. Mas nós vamos estudar, porque quando nós partir para o médio bacharel, aqui é só o básico, eu estou te dando as bases. No médio bacharel vai ser uma matéria ao mês, e nós vamos esmiuçar mesmo. Aí nós vamos esmiuçar, fica tranquilo. Então, quando ele foi comemorar aqui a Páscoa, na Páscoa, depois que ele comeu a Páscoa, ele ceou com os seus discípulos, então ele faz a aliança, ele faz a nova aliança com o pão e o cálice. Ele faz a nova aliança. Aqui ele comemora a Páscoa e introduz a ceia do Senhor. Tá? Eu não quero entrar nesse debate, Santa Ceia, não é Santa Ceia, não é, né? Porque na Bíblia você não encontra Santa Ceia, tá? Não encontra a palavra grega ágios, para santo. Você não encontra lá. A palavra grega ágios é para denominar quando é usada a palavra santo no grego, é a palavra ágios. Só que não está escrito Santa Ceia. A Santa Ceia está escrito naquela epígrafe que você já aprendeu, que aquela epígrafe não é bíblica. O certo é ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor. Ok? Essa Santa Ceia foi introduzida depois, nós vamos falar sobre isso, mas por enquanto não vamos entrar nesse detalhe. Então, a ceia do Senhor foi introduzida. Cristo introduziu a ceia quando ele foi comemorar a Páscoa. Olha, vamos começar agora uma nova aliança e agora fazer isso em memória de mim. Então, a ceia, ela é um memorial. Agora, existe 3 interpretações da ceia. Ó, existe a transubstanciação. Ó, é um palavrão, viu? Deixa eu apagar aqui, senão não vai caber. Vamos aqui. Ó. Existem 3 palavras ou 3 interpretações sobre a ceia. A primeira interpretação é transubstanciação. Ó.
Transubstanciação. Transubstanciação, tá? Isso aí tá no nosso material, tá? Tá no nosso PDF aí. Transubstanciação. Existe a outra interpretação que é consubstanciação, ó. Consubstanciação. Consubstanciação. E terceiro é memorial, ó. Memorial. Então vamos lá. O que é transubstanciação? Transubstanciação é a interpretação que ela diz o seguinte, ela interpreta literalmente as palavras de Jesus. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então, na transubstanciação, diz o seguinte, que após ali, interpreta que após a oração, que ali realmente o pão é o corpo e o cálice é o sangue. Ok? Literalmente. Então, a transubstanciação significa que quando se ora que realmente, literalmente, aquele pão vira o corpo de Jesus, literal. Não é fictício nem simbólico, não. Que aquele pão vira o corpo de Jesus e que o suco de uva vira o sangue de Jesus. E o vinho vira o sangue de Jesus. Então, a transubstanciação é essa ideia que é aplicada muito na Igreja Católica, que realmente ali é o corpo e o sangue de Jesus, literalmente. Então, aqui é literal. Ó. Então, na transubstanciação é literal. Ok? Então, literal. A consubstanciação diz que, não, o pão não é o corpo e o cálice e o vinho não é o sangue. É simbólico. Porém, quando ora e quando o crente toma no cristão, quando ele participa, que ao ingerir o pão, que ele se torna o corpo e o sangue de Jesus. Então, ele se torna corpo e sangue, ok? Aqui não, depois que ora, verdadeiramente é o corpo e é o sangue. Na consubstanciação, não. Quando se toma, no cristão, ele se torna o corpo e o sangue de Jesus. Literalmente, ele se torna. Então, aqui é literal, aqui podemos dizer que é parcial. Parcial. Tá? Eu estou dizendo parcial por quê? Porque é parcial. Enquanto o cristão não tomar, ele é um pão e ele é o suco de uva. Mas depois que ele toma, que aí se torna o corpo e se torna o sangue no cristão. No cristão, ok? Memorial é o que nós cremos, é o que as igrejas cristãs acreditam, tá? Nós não cremos muito nisso aqui, que é memorial, porque o próprio apóstolo Paulo disse, e Jesus também citou essas palavras, fazei isto em memória de mim. Então, toda vez que nós tomamos o pão, que nós tomamos o cálice, nós estamos levantando um memorial, relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário, para não nos esquecermos do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, memorial, que o cálice e o pão é memorial. Então aqui não tem nem o que eu colocar, é memorial. Então memorial já diz. Memorial, fazer isto em memória de mim. No pão recordamos o corpo e no cálice nós recordamos do sangue vertido na cruz do Calvário. Então é memorial. Ok? Então, só para nós termos essa dicção aí. Agora,
Deixa eu falar algo aqui. Muitas pessoas, depois da ceia, não sabem o que faz com o pão. Tá? O que fazer? Ó, o que fazer? Fazer com o pão e o suco de uva ao sobrar da ceia do Senhor. Então vamos lá. O que fazer? O que fazer com o pão e o suco de uva ao sobrar na ceia do Senhor? Eu não vou responder isso agora neste vídeo. Eu vou responder isso no próximo vídeo. E eu quero que você, meu irmão, eu quero que você escreva esta resposta. Quero que você escreva essa resposta. O que se deve fazer com o pão e com o suco de uva ao sobrar da ceia? Então, vai ter lá o cerimonial, em memória do Senhor, essa cerimônia, que é uma cerimônia totalmente espiritual, e tem lá o pão e o suco de uva. O que você faria? Sobrou. Pastor, o que eu faço? Eu tenho que desfazer em água corrente o pão? Tem uns que jogam na privada e dá descarga. Tem alguns até que estão rindo aí agora que eu estou falando. Mas é verdade, eu já vi muitas pessoas que não sabem o que fazer com o pão e com o suco de uva que sobra. Ele foi orado, o pastor ele foi orado e eu não posso colocar em qualquer lugar. Tem pessoas que enterram, tem pessoas que cavam um buraco e enterram o pão e o suco ali dissolve. Tem uns que jogam na pia da cozinha o suco, pega o pão, dissolve nas águas. Tem tem aqueles que jogam o pão no vaso, dá descarga. Enfim, o que fazer? Então isso aí fica para pesquisa. Eu quero deixar isso aqui para pesquisa, que vocês mandem no grupo. Eu quero saber no grupo, mas eu quero que vocês façam isso. Você que está me assistindo, eu quero que você faça um escrito, ou se quiser fazer um PDF, ou se quiser escrever, posta no grupo, eu quero a resposta de um por um, ok? Na próxima aula, que nós vamos entrar em soteriologia, eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar. Ah, pastor, mas você vai... Eu vou explicar o que fazer com o pão e o suco de uva ao sobrar da ceia do Senhor. Tem muitas pessoas que não sabem. É incrível. Tem muitas pessoas que não sabem. Então, eu quero que vocês façam suas pesquisas, escrevam. Você que é aluno, eu quero a sua interação. Tá? Eu quero os alunos interagindo. Então, lá no grupo, eu quero que você poste lá o que se deve... Pastor, deve fazer isso, 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 isso. Tá? Eu não vou responder no grupo. Eu vou ver tudo que vocês escreveram, vou ler com o maior carinho. E amanhã, ao vivo, na nossa aula de soteriologia, nossa primeira aula de soteriologia, eu vou responder o que fazer com o pão e o suco de uva que sobram da ceia do Senhor. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Esse é o fechamento da nossa matéria, para não ficar faltando, porque eu não tinha falado da ceia e do batismo. Mas nós vamos falar disso dentro da matéria de soteriologia, que nós vamos entrar, vamos falar da salvação e vai englobar esses assuntos dentro da matéria da salvação. Então, por isso que eu não quis me aprofundar muito, mas nós iremos nos aprofundar. Tá bom, meus queridos? Então, não esqueça, trabalho para casa. Deixa eu colocar aqui, ó. Trabalho para casa. Tá? Eu quero que vocês vejam isso aí. O que fazer com o pão e o suco de uva ao sobrar na ceia do Senhor? Dissolvo, jogo fora. O que eu faço, pastor? Como que eu interajo com isso? Ah, meu pastor me ensinou que deve dissolver na água, e eu pego o pão, dissolvo na água, e o suco de uva eu jogo no ralinho.
Não, meu pastor me ensinou que tem que enterrar. Então eu abro um buraco na terra, enterro lá o pão e jogo o suco de uva e enterro. Ah, não, meu pastor falou que tem que queimar. Então eu queimo. Eu coloco lá, faço lá e eu queimo. O que fazer? Eu quero saber essa resposta de você, aluno, e nós vamos falar disso na nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe. Eu sei que você tem, a nossa irmã Fabiana disse, pastor, eu tenho essa dúvida. Eu sei que vocês têm, mas eu quero entender vocês, então quero que cada aluno dê a sua participação no nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é para humilhar ninguém, você escreve com suas palavras, manda aí para o nosso grupo, tá bom? Manda lá. Se você não faz parte do grupo, entre em contato com a secretaria e fala, me coloca no grupo. Tá? Esse grupo é só para os alunos do Básico em Teologia, não é para bate-papo, era para questões da matéria. Então vocês vão coloca lá no grupo. Amanhã, ao vivo, nossa aula de soteriologia, doutrina da salvação, nossa primeira aula. Amanhã você terá essa resposta ao vivo. Então assista a próxima aula aí. Deus abençoe, boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor e até amanhã no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus.